A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez eu estou passando por aqui para falar sobre a palavra revelada no terceiro dia de campanha. A palavra foi ministrada por mim. Eu abri a palavra em Gênesis 22, do versículo 1 ao 8, que fala sobre a ordem que Deus dá a Abraão para que ele tome o seu filho e vá à terra de Moriá e ali ofereça Isaque em holocausto. Mas antes eu discorri sobre a palavra do tema, que encontra-se em Marcos 12, a partir do versículo 41, que fala sobre a oferta da viúva pobre. Pois bem, esta palavra, ela não é uma palavra que fala só da questão financeira, da questão da oferta, da questão do montante do dinheiro. Mas é uma palavra para que nós venhamos a refletir se nós estamos dando o melhor, o nosso melhor para Deus. Tudo aquilo que nós estamos oferecendo no altar de Deus é com alegria? É verdadeiramente em espírito? Seja o nosso louvor, seja o nosso tempo, o nosso compromisso, nós estamos renunciando a fim de que a melhor conduta, a melhor atitude está sendo dada ao Senhor? Então é uma palavra que nos traz a essa reflexão. Aquela viúva, ela estava numa pobreza total. Mas assim mesmo, ela ofereceu o seu melhor, mesmo diante da dificuldade. E é isso mesmo que nós temos que fazer. Nós temos que adorar ao Senhor, mesmo chorando. Se você está em dificuldade, se você está na falência, seja o que for, adore ao Senhor. Foi exatamente isso que aquela viúva fez. Ela também, se desprendeu. Ela teve uma atitude de desprendimento daquelas moedas. Ela renunciou. E o quanto você está disposto a renunciar pelo Senhor? Não só de dinheiro, de oferta, mas de tudo. O seu tempo. Quanto tempo você passa na internet, na TV, com conversas que não edificam, piadinhas com amigos, vaidade exagerada. O quanto nós temos nos desprendido de tudo isso, em favor do reino, em favor da obra, em favor das coisas de Deus. Então isso tem a ver mesmo, essa palavra tem a ver também com renúncia. Aquela viúva, ela reconheceu a soberania de Deus. Ela sabia que Ele era dono de tudo. Então ela entregou o pouco que ela tinha, sabendo que Ele poderia prover muito mais. Ela teve uma atitude de fé, de confiança no Senhor. Então essa palavra, ela fala disso. Essa campanha nos traz a essa reflexão. São 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Mas o tema dessa campanha nos traz muitas reflexões das nossas condutas, das nossas atitudes, Sabendo que aquilo que agrada ao Senhor é justamente isso, quando nós damos o nosso melhor para Ele. E não foi diferente com Abraão. Nessa palavra, muitas vezes, a gente prega sobre a bênção.
sobre a promessa, sobre provisão, sobre a restituição. Mas hoje eu quero pregar sobre o sacrifício de Abraão. Isaac era a melhor coisa da vida de Abraão. E naquele momento Deus colocou Abraão à prova. Se ele teria coragem de entregar o seu próprio filho por amor a Deus. Abraão não hesitou. Ele sabia que Deus é o dono da vida, que tinha dado Isaac como presente. Ele é o dono da vida. Ele dá vida, ele tira vida. Isaac era uma alegria, né? Era o cumprimento de uma promessa na vida de Abraão. Deus, ele queria abençoar Abraão, a família de Abraão, e através dele todas as outras famílias da terra. Mas antes foi preciso provar a sua fé e o seu amor ao Senhor. Então Abraão vai ali para aquela região com seu filho, com alguns servos, né? E diz a palavra do Senhor lá no versículo 6, que Abraão toma a lenha do holocausto, põe sobre Isaac, seu filho, e ele toma o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então, é sobre exatamente isso que eu quero falar, é sobre o sacrifício, né? Sobre como fazer o melhor para Deus. E quero fazer uma comparação, uma simbologia com esses três elementos, o fogo, o cutelo e a lenha, que foi a preparação, né, para que Abraão pudesse sacrificar no altar de Deus. Foi a preparação. O fogo significa para nós o poder do Espírito Santo, né? Nós sabemos que quando nós temos o Espírito, nós queremos fazer o melhor para Deus, né? Para fazer o melhor para Deus é preciso então ter o Espírito Santo ardendo em nós, né? Porque aí então nós temos o interesse de agradar ao Senhor, de fazer as coisas pela obra, pela igreja. Então o fogo significa isso, a presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não habita em qualquer pessoa. Não habita em pessoas que mentem, em pessoas que falam palavrão, em pessoas que adulteram. O Espírito Santo habita no meio da santidade. Então, aí nós já começamos a dar o nosso melhor para Deus, quando nós entendemos que é preciso santificação para agradar ao Senhor. Nós estamos dando o nosso melhor. E santificação vem com desprendimento, vem com renúncia, vem com fé, vem com reconhecimento de que o Senhor é soberano em todas as coisas. Abraão também toma o cutelo. O cutelo é uma faca, né? uma espada pequena, encurvada, que serve para desossar os animais, né? E então a gente faz uma simbologia ali, tomando Hebreus como base, que diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que a espada de dois gumes, né? A palavra, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então nós podemos fazer essa simbologia do cutelo com a palavra de Deus. Então você começa a dar o seu melhor para Deus quando você pratica a palavra. Ouve, guarda no seu coração e pratica a palavra. A palavra tem que estar em você. Você tem que ter reverência à palavra de Deus. Porque a palavra,
ela ensina a vontade do Senhor. A palavra ensina aquilo que Ele deseja para nós. Então, quando você ouve a palavra e você começa a praticar, então verdadeiramente você está servindo ao Senhor, verdadeiramente você está agradando ao Senhor, verdadeiramente você está dando o seu melhor para Deus. Depois que você tem o Espírito Santo e a palavra em você, o que é preciso para manter essa chama acesa? O que precisa para manter um fogo aceso? Precisa de lenha, né? Foi ali o que Abraão fez. Tomou a lenha, tomou o cutelo, tomou o fogo. Precisa de lenha para manter o fogo aceso. E qual é a lenha que nós podemos utilizar na nossa vida para manter o fogo do Espírito Santo em nós? A oração. A oração é que mantém a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas pessoas recebem o fogo do Espírito Santo, mas não abastecem com a oração. Então, ao longo do tempo, vão se esfriando espiritualmente, porque nós precisamos manter o nosso relacionamento com Deus. E nós mantemos um relacionamento somente através da oração. Todo relacionamento precisa de diálogo. E com Deus não é diferente. Com Deus também nós precisamos manter diálogo. Às vezes as pessoas chegam na presença do Senhor e pensam que precisa fazer orações repetitivas. Não. Você precisa simplesmente colocar as suas dificuldades perante o altar do Senhor. Você precisa conversar como com um pai amoroso, que é o que Deus é para nós. Às vezes nós achamos que Deus está muito distante, né? É um Deus que só opera ali a justiça. Não, Deus é Pai. Deus é Pai. Assim como você dialoga com o seu filho, como é necessário ali, o seu filho vem de manhã, fala bom dia, te pede bênção, da mesma maneira somos nós, com o Papai do céu. Nós temos que conversar, nós temos que pedir bênção, nós temos que dizer bom dia, pedir para que o Senhor abençoe, os nossos projetos, o nosso dia, para que a gente tenha sabedoria de administrar melhor possível a nossa vida familiar, o nosso ministério, enfim. A oração abastece o fogo. A oração é a lenha que mantém o fogo aceso. Então, aí você já está dando o seu melhor, Você está sacrificando ali perante ao Senhor. Então, é isso que trata essa palavra, é isso que trata o tema desta campanha, De nós refletirmos o quanto disposto nós estamos de sacrificar o nosso melhor para o Senhor. Então, Abraão, ele experimentou a provisão, a bênção de Deus sobre a família dele, porque ele estava disposto a sacrificar primeiramente para o Senhor. Então foi abençoado. Não só Abraão, como todas as famílias da terra foram abençoadas, porque nós somos herdeiros da promessa de Abraão. Então, Deus quer te abençoar. Ele quer abençoar a sua família. Portanto, sacrifique de maneira correta no altar de Deus. Amém? Glória a Deus. Que você guarde essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja verdadeiramente com você. E um grande beijo no teu coração.